Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Como você está? Espero que bem. Espero que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Que você esteja intercedendo pela minha. Porque eu preciso muito da sua intercessão. Estou vivendo dias de batalha, dias de confronto, dias de guerra, dias complicados, mas eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo e eu sei onde quero chegar. O professor William Borges, ele tem abordado algo, né? Você sabe quem você é? Quem você é. E aí ele tem falado sobre 3 coisas importantes. E inclusive no último vídeo que ele gravou, a última pérola que ele lançou, ele falou que a humanidade está vivendo como uma pirâmide de cabeça para baixo. O povo quer ter, para depois fazer, para depois ser. E isso tem que ser ao contrário. Você tem que ser, depois fazer, para depois você ter. E eu tenho visto que muita gente não sabe quem é. Não sabe quem é. E se questionado, não saberá responder de fato quem é. E o que está fazendo, se é fruto do que é, do que quer ser, ou do que alguém sugeriu que você fosse. E aí o resultado sempre é exatamente aquele que muitos não gostam, mas o fato de você ser determina o que você faz e determina o resultado daquilo que você faz porque você é. É uma onda que quebra na praia, não tem jeito. Se você é bom, você dá fruto bom. Dá fruto bom. E não adianta fingir. Se você é ruim, o fruto que você produz é ruim mesmo. Não tem jeito. Você pode maquiar uma pessoa, pega um assassino cruel, sanguinário, coloca um paletó, uma gravata, uma Bíblia bem grande na mão dele e olhe nos olhos dele. Pode ter certeza. O que você verá, se você tiver olhos espirituais, visão de Deus, você vai olhar porque Jesus diz que se teu olho é luz, o seu corpo também é luz. Todo o seu corpo é luz. Todo o seu ser é luz. E olha que Jesus disse que eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não anda em trevas. E aí Jesus complementa o pensamento dizendo que se você é trevas, se os teus olhos são trevas, quão densas trevas, quão duras trevas serão. Então pense bem, ninguém consegue esconder um candeeiro, um candelabro,
uma lanterna. Você não consegue esconder a luz debaixo da cama. Ela vai brilhar e vai ser descoberta. Assim são as pessoas. Assim é o caráter humano. Pode vestir o que for na pessoa. Pode botar uma roupa de santinho, uma auréola em cima da cabeça. Quando você olhar nos seus olhos, você verá a maldade do seu coração. Não tem jeito. Isso é algo inevitável, imprescindível, inalienável. Isso é algo que não se desfaz. É indestrutível. O que nós somos reflete até nos nossos olhos, principalmente nas nossas ações. Eu fui duramente ofendido, duramente machucado por alguém que eu acreditava que me amava de uma forma especial. Porém, não foi assim que aconteceu. Me falou coisas, me acusou de coisas que eu só pude entender uma coisa. Ou estava possuído pelo diabo para falar uma coisa daquela, ou realmente não era quem eu pensava que era. Porque ao contrário do que ele pensa de mim, eu sou o que eu sou. Eu não tenho duas caras. Ao contrário do que ele pensou de mim, por isso falou asneiras à vontade, eu sou o que sou e o que todos nesse lugar há quase 60 anos me conhecem e sabem. Eu não estou falando dos levianos, das pererecas da vida, não estou falando das pessoas desclassificadas, daquelas que não têm moral nem para olhar para o espelho e falar alguma coisa. Eu estou falando das pessoas idôneas. Pessoas que regulam, pelo menos, 10 anos a menos que eu. Porque abaixo disso aí, ninguém tem moral para falar nada de mim. Se não tiver pelo menos 45 anos de idade, 46, 47, não pode falar nada de mim. Isso eu estou falando aqui nesse lugar. Aqui só pode falar de mim a dona Olga, que mora ali na esquina da rua Irapiranga, do lado esquerdo de quem sobe a rua Irapiranga, a minha rua, esquina da Pinhará. A dona Olga, ela pode falar de mim. No número 26, mora a Jurema, mais de 40 anos. A dona Olga é a moradora mais antiga daqui. Mais antiga daqui. Mais de 60 anos aqui. Ela pode falar de mim porque ela me viu nascer. Então ela pode falar de mim. Ela me conhece. Agora, franguinho de menos de 40 anos é frango. Não pode falar uma vírgula de mim. Não pode. Eu estou falando de quem mora aqui há mais de 40 anos. Ó, mais de 40. Quem tiver aqui há mais de 40 anos, me conhece. Luizão, a tia Norma, a dona Jurema, a dona Nerita, que tem 108 anos e é a moradora mais antiga daqui, me conhece. Viu? Sua filha, que tem 70 e alguma coisa, me conhece.
E algumas pessoas, algumas poucas pessoas, porque a maioria do povo que está aqui não é novo, não é antigo aqui, é novo aqui. Mas os antigos sabem quem eu sou, porque conhecem o meu caráter. O homem não é medido pelo que ele faz, ele é medido pelo caráter que ele possui. Pega essa visão aí, porque nós estamos falando aqui sobre violência com crianças e adolescentes. Essa violência com crianças e adolescentes ela está sendo patrocinada pelo tráfico de droga, principalmente. Mas coadjuvante nessa situação também é o governo. A começar lá de cima do governo federal até aqui embaixo. Todos estão participando desta pouca vergonha. Eu acho interessante quando eu entro ali no SEASA, como ontem eu passei pelo SEASA ontem, por dentro dele, eu fiquei observando, aliás, foi ontem ou anteontem que eu passei lá, eu fiquei observando que tem placa dizendo que ali dentro era expressamente proibido praticar o crime de sexo com crianças. Veja bem, ali, prostituição infantil sempre foi uma coisa normal. Como é que é proibido? Ali tem prostituição de todos os níveis, todos os dias. Todos os dias. No SEASA tem de tudo, todos os dias. Vai lá de noite, vai lá depois das 10 da noite. Ouse ir lá, porque você vai ver de tudo. E aí eu não vou ficar citando aqui nenhum adendo aqui do que acontece lá dentro, porque é um lugar onde eu de vez em quando trabalho. De vez em quando eu estou vendo com os meus olhos ali dentro do SEASA crianças fazendo sexo por R$5, R$10, R$15. Sexo oral, R$5. Sexo vaginal, se for menina, R$10. Sexo anal, R$15 se for oral, anal e vaginal. Mas tem também com menino, sim. Se você quiser um pacote completo, R$20 apenas. Você faz sexo com menina ou com menino dentro do SEASA à noite, a partir das 10 às 22 horas. E tem uma placa enorme dizendo que é crime. Lá no SEASA tem uma placa enorme dizendo que é crime fazer sexo com crianças. Mas houve uma CPI da prostituição infantil aqui no Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, encabeçada por uma determinada vereadora, que eu não vou citar o nome dela aqui, até porque eu tenho até náusea até de falar o nome dessa personagem, que para mim ela deveria ser banida até da política, porque e muita gente aqui de Rocha Miranda, de Colégio, de Irajá, né? O povo aqui de Colégio votou, né? E infelizmente dei a ela uma ideia que fez com que ela se reelegesse, fez com que ela fosse deputada federal e essa coisa toda, em cima de uma ideia que eu dei a ela, para ela fazer, que ela levou 10 meses
depois de eleita, depois de ganhar a eleição aqui, com a maior parte dos votos aqui, no nosso lugar, e, né, como um bom, né, cidadão do interior, né, aqui no nosso lugar. Aqui no nosso lugar ela ganhou mais de 4 mil votos. Ela precisava de 15 mil votos, ganhou 15.732 votos e ganhou a reeleição. Ela estava no primeiro mandato ainda estava fresquinha. Foi reeleita como vereadora. E a única coisa que eu dei a ela foi um projeto de um centro social que ela colocou aqui no imóvel que eu arrumei e essa coisa toda, na estrada do Barro Vermelho. E ainda coloquei vários profissionais de saúde para trabalhar de graça. De graça. E a mulher não tinha nem café. Não era dado. Nem café. A mulher às vezes saía de um plantão, uma médica, ginecologista, obstetra, cirurgiã, chefe da maternidade de Xerém, plantão no Hospital Geral de Bom Sucesso, plantão do Getúlio Vargas na pediatria, todo sábado. Meu Deus do céu, a mulher arrumava um tempo para sair do plantão correndo e ir para lá atender mulheres, clínica geral, ginecologia, pediatria de graça. Onde você consegue isso? Onde você consegue isso? E além de tudo, a mulher era juíza de paz. De gola mesmo. Era uma juíza. Além de tudo isso, ela tinha no seu consultório, na 25 de agosto em Caxias, na sala de espera, 150 diplomas emoldurados na parede. Isso, alguns diplomas que ela quis colocar naquela parede, porque a mulher tinha mais, muito mais, infinitamente mais do que isso. Esta mulher foi desvalorizada. Esta mulher disse para mim que ela tinha feito um voto a Deus quando ela se formou em medicina. Ela disse: Deus, eu quero, depois de formada, eu quero tirar um dia do meu trabalho e doar para o Senhor. Isso não é o meu dízimo, não. Isso é uma oferta de gratidão. Eu quero tirar um dia do meu trabalho e eu quero doar para o Senhor. E aí, quando ela se apresentou para o pastor da sua igreja, olha quanto eu queria uma ovelha dessa. Quando ela fala para o pastor dela: olha, eu quero doar o senhor faz um consultório, tem tanta sala na igreja, faz um consultório para que eu possa estar clinicando. Ela, gratuitamente, o pastor então: não, tem que cobrar pelo menos R$10, isso aí já mais de 20 anos atrás. Imagina isso, R$10 por pessoa, quanto não daria de lucro para a igreja? Porque o pastor sabia o grau de conhecimento, a capacidade daquela mulher, que era extraordinária, em tratar vidas. E aí ele queria colocar preço no trabalho dela. Ela disse: não vou fazer isso, porque eu fiz um voto de doar para Deus. Então não posso cobrar. Com isso, o projeto lá morreu. Quando eu passei o projeto para ela, ela abraçou na hora e ela começou a doar seu tempo aqui. E ela dava 2 turnos, manhã e tarde. Olha, as pessoas madrugavam na fila para poder marcar número e ela atendia 25 pessoas na parte da manhã, 25 na parte da tarde. E ela ainda tinha que pagar o almoço do bolso dela. E para tomar um café, ela tinha que pedir alguém para ir comprar na padaria do outro lado da rua. Porque a madame só queria voto. E a madame
que instituiu a CPI da violência infantil. E aí eu estou aqui tratando sobre violência infantil, sobre o processo de pânico, de medo exacerbado, medo, que as crianças, muitas crianças, até dentro da igreja, pasmem, não fique espantado não, tem muita pedofilia dentro da igreja, tem muito abuso infantil dentro da igreja. Não estou falando de pastores fazendo isso, mas tem pastor que faz também, porque não é pastor não, é lobo devorador. Eu estou falando de muitos pais pedófilos. Pais pedófilos. Eu conheci um pai, eu posso falar disso com categoria. Eu conheci um pai. Dizia que era pai biológico de vários filhos, quase 10. E quando a sua filha mais velha engravidou, ela era uma menina. Quando ela engravidou, ele declarou: ainda bem que alguém pegou ela primeiro, porque já estava demorando. Porque se ninguém pega, se ela não desse para alguém, desculpa o termo chula aqui, mas é isso mesmo, se ela não desse para alguém, eu ia pegar ela, ou seja, ele ia estuprar ela. Ele estava falando isso da própria filha. Você pode compreender uma coisa dessa? Aí você vai parar para pensar por que existem meninas novas no tráfico de droga, quando não no tráfico de droga em si, ali atrás de bandidos, para ser mulher de bandidos, viu? Para andar de moto, para andar de carro, para ter uma roupa, para ganhar um dinheiro, para ostentar aquilo que elas não são. Eu comecei essa live dizendo: você precisa ser, para depois você fazer, para depois você ter. Não existe o contrário. Tem gente querendo ter, para depois fazer, para depois ser. Está tudo errado. Então perceba bem, porque existem meninas novas usando crack, usando drogas pesadas, totalmente alucinadas, e você olha para elas, você vê um zumbi andando na rua, dormindo na rua, nas calçadas, principalmente a área de Comando Vermelho, que vende esse lixo chamado crack, e que nós sabemos que é um lixo, transforma uma pessoa num zumbi. Nós não podemos ficar olhando isso, fingindo que nada está acontecendo. Nós precisamos olhar com o olhar de Deus e perguntando, nos meus passos, o que Jesus faria se fosse ele que estivesse aqui. Se ele estivesse aqui, ele subiria o Complexo do Alemão para matar pessoas, o Complexo da Penha para matar pessoas, ou ele entraria lá para salvar vidas, como ele fez com Zaqueu. Zaqueu também era bandido. Para quem não sabe, numa interpretação popular. Vamos trazer aqui, né, nessa ridícula, que eu não gosto dessa versão linguagem de hoje, mas vamos lá. Na linguagem de hoje, Zaqueu era chefe dos bandidos, dos ladrões, de uma gangue de bandidos roubadores, furtadores de pessoas, que assaltavam as pessoas sem precisar de armas. E pela lei, no tempo de Jesus, eles podiam cobrar impostos até das pessoas, igual miliciano faz nas favelas que eles dominam. É o famoso pedágio. Para eles chama de pedágio, mas é cobrar tributo mesmo. E aí é a hora da gente pensar o que a igreja brasileira está fazendo em relação a isso. Na Irlanda,
Se você quiser uma mulher para ter relações sexuais, não importa a idade que ela tiver, você pode achar até numa vitrine, com preço e tudo. Você vai olhar na vitrine e você vai dizer quero, e você vai pagar e vai ter relações com ela. Só está faltando isso acontecer no Brasil, porque prostituição em todos os níveis nós já estamos tendo. E já que falta poucos dias, vamos dizer assim, estamos aí a menos de 40 dias aproximadamente, ou um pouco nessa faixa, para mais para menos, de 40 dias para as eleições. Você vai votar em quem? Tem pelo menos sete projetos de lei de um desgraçado que diz que é deputado federal, tá? E nós vamos votar daqui a cerca de 45 dias, nós vamos votar para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Então presta bem atenção de que lado você vai votar nessa história. Se você vai votar na direita ou na esquerda, não tem outra saída. Observe bem, foi aconselhado a muitas pessoas tirarem o título de eleitor esse ano. Então eu vou dar uma dica aqui que talvez você não saiba, e aí você confira e veja se é isso mesmo. Veja se no seu título, se você tirou título de eleitor esse ano de 2022. Veja se no seu título, no código QR que está atrás do seu título, veja se não está escrito L13. L13. Veja se não está escrito no seu título, atrás dele, no código QR. Se estiver escrito, quando você votar, o seu voto vai para o Lula. Já estou te dando a dica que está aí na internet, bombando para todo mundo, e pessoas estão dando depoimento, inclusive, quem vê isso, publique isso no seu Facebook, no seu WhatsApp, viu? Coloca no grupo, não joga para rolo, coloca para todo mundo, porque ele estava aí sem o TRE danou falar isso aí, porque TRE é lulista, né? Tá tudo na mão do Lula. Então vocês veem o seguinte, eles andaram falando para os jovens de 16 anos para cima tirar título esse ano. Para pensar, os milhões de jovens que tiraram o título esse ano, se esse código saiu lá L13, na hora que passar, na hora que colocar o número desse título, já vai computar um voto para o Lula, de cada título. Então pega isso aí, e aí você vai estar votando na esquerda. E aí você vai fazer, isso é uma manobra, uma das manobras que está sendo feita para eleger esse infeliz que desgraçou a nossa nação e quer acabar de desgraçar com ela de uma vez. Que Deus nos livre disso. Mas se você não fizer a sua parte, Deus também não pode ficar fazendo tudo por nós. Tá bom, gente? Então eu preciso ser para fazer, para ter. Tá? Se eu sou uma pessoa de bem, não voto em quem estragou a minha nação e foi julgado e condenado 2 vezes. 2 instâncias. E quem ele colocou lá, tirou ele da cadeia. Não foi outra pessoa. Ele deveria estar na cadeia, como Sérgio Cabral, que roubou, está na cadeia. Eduardo Paes também roubou também. Também foi condenado. Por que não está na cadeia? Por que ficam correndo atrás
de pessoas cristãs ou pseudo-cristãs, e os filhos de Beelzebu aí, eles ficam impunes no meio disso. Tem um deputado, eu disse e vou repetir, tem um deputado que está com pelo menos 7 projetos de leis. Um que legaliza você casar com a sua filha, de 12 anos de idade. Ter relações sexuais com ela e até casar com ela. No civil. E isso não vai ser incesto. E você vai poder ter relação com a sua filha, ou com a sua sobrinha, com a sua neta, com quem você quiser. É uma besta esse desgraçado, não é? Tem um projeto que diz que você vai poder ter relações com animais. Fazer sexo com animal. Fazer sexo com morto. Necrofilia. Com animal, zoofilia. Com criança, pedofilia. Pelo projeto desse infeliz, tudo isso vai ser liberado. Já passou na Câmara, não passou no Senado. E se Deus permitir, não vai passar. E não vai ser reeleito novamente. Só vai se você deixar. Você vai deixar? Você sabe de quem eu estou falando. A liberação da maconha, a liberação do tráfico de droga, a liberação. Casamento gay, na igreja mesmo, e por aí vai, no cartório, mudança de sexo, viu? Custeado pelo SUS, aborto pago pelo SUS, tudo pago pelo SUS. Mudança de sexo, que é uma aberração. Ninguém muda de sexo, pode mudar de membro genital, mas mudar de sexo não, porque não dá para tirar o útero e colocar próstata no lugar do útero, não tem como. Assim como um homem, não tem como tirar dele. Viu? O membro genital dele, o pênis dele, tirar a próstata dele e colocar um útero nele, e ele passar a ser uma mulher. Isso aí é uma aberração impossível de acontecer. Então não adianta fazer projeto de lei, porque isso é loucura. Isso é loucura. E nós não vamos eleger mais loucos. Chega dessa loucura. Eu estou levantando a bandeira para defendermos as crianças. Porque a criança de hoje é o futuro jovem de amanhã, pai de família, pai que vai ser avô, que vai ser bisavô. Que tipo de pessoa nós estamos construindo? Que tipo de nação é essa que nós estamos construindo? Pense nisso e o Deus de paz será contigo. Tá bom? Deus te abençoe. Lembrando que Deus não está em crise, o céu não está em crise, Deus continua no controle. Só que tem um detalhe, nesse detalhe aqui, muito importante, que Deus não vai votar por nós. Com Ele está o querer e o efetuar. Tancredo disse, depois de eleito, na época da eleição, ele disse, olha, nem Deus me impede de sentar na cadeira da presidência. Não sentou. Porque eu digo a vocês, Deus impede sim. Ao contrário do que os homens pensam, Deus pode todas as coisas. E o homem não sabe nem o que fala. Deus pode todas as coisas e governa. A minha governa a sua vida. Deus pode tudo. Vamos continuar crendo nisso. Deus pode tudo. Exatamente tudo. Fez você para ser feliz, para vencer, para dar certo, para dar a volta por cima, para ser mais que vencedor. Deus abençoe você muitíssimo.